Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de química. Hoje a gente vai falar sobre combustão, né? O que é a combustão? O que é o processo de combustão? A combustão ela é um processo de reação química em que ocorre uma oxidação, né? Ocorre basicamente uma queima, né, de alguma substância. Geralmente, a combustão ela acontece liberando energia em forma de calor, né? Então, geralmente são reações exotérmicas. Para que aconteça uma reação de combustão, a gente precisa de alguns componentes básicos, né? Então, a gente vai precisar de 3 componentes. Olha só. Para que aconteça a combustão, primeiro eu vou precisar, né, da presença de um combustível. Esse combustível pode ser, por exemplo, pode ser gasolina, pode ser álcool, acetona, pode ser madeira, né? Geralmente os combustíveis eles têm algumas características, como a gente pode observar aí, né? Geralmente os combustíveis eles têm alto calor específico e geralmente eles são substâncias voláteis. Claro que nesse caso a madeira ela não vai ser incluída, né? Mas os combustíveis, principalmente os líquidos, né, eles geralmente são substâncias bastante voláteis, ou seja, eles têm facilidade na sua evaporação, né? Só a gente imaginar, por exemplo, o álcool, a acetona, por exemplo, né, é bastante volátil. Então, o primeiro componente que a gente precisa ter para que aconteça combustão, combustível. Segundo, a gente precisa de um comburente. Comburente geralmente é o oxigênio ou alguma substância que tenha oxigênio. E por último, a gente tem a fonte de ignição. Então, como é que vai acontecer a combustão? O combustível vai ser a substância a ser oxidada. O comburente vai ser a substância que oxida o combustível. E a fonte de ignição vai ser a fonte de energia que vai dar início ao processo de combustão. Então, por exemplo, quando a gente vai acender, por exemplo, um isqueiro, né? Lá dentro do isqueiro eu tenho uma substância que é um combustível. Fora, ao redor, né, do isqueiro eu tenho oxigênio no nosso ar atmosférico. E a fonte de ignição é aquele movimentozinho que a gente faz no isqueiro quando a gente roda aquele rodaine, eu acho que é essa palavra, né? Que a gente causa um atrito. Aquela fonte de ignição, né, aquele atrito que a gente faz inicialmente, é a fonte de energia inicial para que a chama ela acenda, certo? Quais vão ser os tipos de combustão que a gente vai ter? Nós vamos ter basicamente 2 tipos de combustão. Nós temos a combustão, só um minutinho. A combustão completa e nós temos a combustão incompleta. O que é que vai diferenciar uma da outra? Na combustão completa, eu vou ter o meu combustível, mais o meu comburente, né? Claro. E como produto dessa reação, eu vou ter apenas o dióxido de carbono, ou gás carbônico, e água, né? Outra forma de identificar a combustão completa, uma forma mais simples, é que a combustão completa, ela gera uma chama que a gente chama de chama azul, certo? Até um pouco redundante, certo? Por isso que eu fiz aqui o nome completa também de azul, certo? Então, a combustão completa, ela tem a chama azul e, como produto da sua reação, ela vai liberar CO2, né, dióxido de carbono e água. Já na combustão incompleta, a gente tem uma quantidade maior de produtos, né? Nós vamos ter o combustível, comburente também. E como produto dessa reação, a gente vai ter o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, a gente vai ter água e a gente vai ter
carbono, né? Esse carbono aqui, ele vai aparecer na forma de fuligem. Não sei se alguém já viu, mas ônibus, né? Principalmente aqueles ônibus bem antigos, quando eles estão andando, eles liberam pelo escapamento uma fumaça preta, né? Aquela fumaça preta é carbono fuligem, né? O tipo de combustão incompleta ela é muito comum em automóveis. Tá bom? É o tipo mais comum, né? Acontece a liberação de água pelo escapamento e a liberação de monóxido e dióxido de carbono. No caso desses dois aqui, eles são mais difíceis de serem visualizados. Outra coisa que a gente pode observar é que a combustão incompleta, ela emite uma chama amarela, certo? Então, diferente lá da combustão completa, que a chama ela vai ser azul. Na combustão completa, um dos exemplos que a gente pode ter é o fogo do nosso fogão, né? Quando a gente acende uma boca do fogão, a gente tem um processo de combustão completa. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.